sala escura, com umas projeções. Progresso impulsiona a aldeia à categoria de vida. Gravando. Ai, que vergonha, desculpe meu primo, gente, ele está muito alterado hoje, que vergonha. Você saiu? Gourmet recheado, é pão de queijo, gourmet formigado, trem, sei lá. Recreio, então vamos lá parar. O projeto Muriaé História Animada, ele surge de uma proposta de trazer fragmentos ou elementos da história de Muriaé que são pouco conhecidos e pouco pesquisados e colocar nas mãos de jovens estudantes da rede estadual e municipal de ensino de Muriaé a possibilidade deles desenvolverem narrativas a partir de recortes de temas maiores da história de Muriaé. Cada um dos coletivos ficou com um tema por proximidade, né? No caso da Escola Orlando Flores, eles estão próximos do Museu do Carlos Scala, que é um importante realizador da cidade e um colecionador de equipamentos para cinema também. Ele tem uma coleção significativa de equipamentos de cinema no estado e talvez até no Brasil. Então, como o museu é próximo da escola, eles ficaram com o tema cinema e dentro desse tema eles vão abordar um pouco da história do próprio Carlos Scala e das salas de cinema de Muriaé. A escola de audiovisual ficou com o tema da gastronomia, né, porque era um tema mais amplo, que a gente encontrou pouca referência de pesquisa e foi um desafio encontrar a identidade gastronômica de Muriaé. A Escola Estadual Orlando Faria ficou com o tema povo e dentro do povo há um recorte para os primeiros povos habitantes de Muriaé, que são os índios Puri. E dos índios Puri eles vão contar uma lenda desses índios. E a Escola Olavo Toches ficou com o tema economia e dentro de economia eles vão abordar o café, que foi um produto importante aqui para a cidade, para o desenvolvimento econômico e urbano de Muriaé. E cada um desses coletivos vai trabalhar com uma técnica em animação diferente, um material diferente. O coletivo do café vai trabalhar com o próprio café, né? O pó de café é um material a ser animado. O pessoal dos povos, do povo indígena, vai trabalhar com recortes de papel, né? Já que é uma história, uma lenda, eles precisam reconstruir um ambiente que não existe mais e personagens mais que a gente não tem muitas vezes referência das fisionomias, então eles vão usar silhuetas. A escola de gastronomia vai usar o recorte digital, mas de uma forma muito inusitada também, já que os personagens, eles não são personagens humanos, né? Eles são personificações. E a escola Orlando Flores, com o tema cinema, eles vão usar fotografias de registro, desenhos e toda essa linguagem que já é comum do cinema para contar a história do cinema em Muriaé. A opção pela animação, ela se dá por alguns motivos. Primeiro que a animação ela é um potencial em comunicação, já que ela atinge públicos de diversas faixas etárias e diversas classes sociais. Ela tem uma grande aceitação em diversos públicos. Mais do que os filmes em live action, que são esses filmes que não são animação, né, da ação viva. Outro motivo também é que com animação você consegue reconstruir
esses ambientes que não existem mais. Como a proposta era recontar a história de Muriaé, e a gente tem pouco registro dessa história, então eles poderiam de forma livre reconstruir esses ambientes. E dentro das técnicas de audiovisual, a animação é uma das que é possível fazer com pouco recurso financeiro, né? Porque é possível animar uma pedra, uma folha, um recorte de papel, uma tampinha de garrafa. Então, com animação, a gente entende que fazer filme não é um processo tão caro assim. Ainda mais com a presença marcante dos celulares, que são editores de vídeo, conseguem fazer captura de imagem em qualidade e conseguem difundir esse conteúdo também. Então, com o celular e materiais do cotidiano é possível construir uma narrativa tão potente ou mais potente do que um filme live action e ficção. E com a animação ela é uma técnica, né? Ela é uma linguagem. E ela não é um gênero. Então, com animação, a gente consegue reconstruir histórias reais, né? Fazer um documentário com animação, consegue fazer uma ficção também, a mais fantástica possível, porque a animação tem essa capacidade, essa possibilidade de reconstruir mundos que não existem, e mundos imaginários e mundos impossíveis no mundo real. Então, com animação existe uma liberdade criativa também e que torna o processo bem divertido, né? Principalmente para essa faixa etária dos jovens que estão com ideias borbulhantes e com possibilidades, cheios de vontade criativa de desenvolver uma narrativa diferente. A proposta é que o produto final seja um DVD com as 4 narrativas, que vai ser distribuído para as outras escolas de Muriaé, para centros culturais e bibliotecas, para que as outras pessoas também conheçam um pouco mais sobre a história da cidade. A ideia da oficina de animação, ela surgiu quando eu e Zezé Dias estávamos trabalhando, fazendo um documentário sobre a cidade de Dona Eusébia. E aí coincidiu da lei municipal abrir e aí da gente trazer algo de diferente no audiovisual para Muriaé, uma técnica nova. A ideia foi a partir de 4 tópicos interessantes de Muriaé: gastronomia, a economia, que foi o café, o cinema em Muriaé e os povos, a questão dos puris. E, em cima disso, a gente está trabalhando com 4 grupos, que são os 4 cineclubes que Muriaé tem, que pertence ao polo de audiovisual. E trabalhar com animação é bem diferente, porque o seu campo de criatividade, ele é muito extenso. A gente trabalha com grão de café, dando movimento, a desenhos, tudo você pode dar vida à animação. E o resultado está sendo incrível. Os meninos estão todos empolgados e conseguiram trazer resultados, roteiros super interessantes, e estão se sentindo verdadeiros cineastas. E eu acho que esse é o resultado que a gente se propôs a fazer. Vocês vão ter o prazer de assistir e tá lindo. O primeiro contato que nós tivemos com a criação do roteiro, de imediato a proposta foi cada um trazendo uma ideia, cada um trazendo um prato relacionado à culinária mineira. Só que a gente começou a perceber que na cidade não existia aquela marca registrada. E a gente começou a perceber que, na verdade, a culinária da cidade ele é o ajuntar de toda a comida mineira. Então a gente tem o doce, a gente tem a geleia, a gente tem o café, e nesse ambiente a gente começou a imaginar como buscar isso daí. Ou seja, começamos a imaginar que nós fôssemos esses alimentos, que nós fizéssemos parte desse prato. E aí começou a surgir as ideias muito loucas de pensar como aquele personagem, pensar dentro do roteiro como a cana que vira a cachaça, o grão de café que vai virar aquele cafezinho, o queijo que
tem um problema sério porque ele é um queijo, mas ele veio de um animal e ele fica ali sem saber aonde, né, meio perdido, tal como a própria identidade da culinária da cidade. Então a gente resolveu fazer, a partir do buscar um prato só, a gente descobriu que era tudo junto e misturado. Que tudo se completa na culinária. Então não tem como tirar um elemento só, que geralmente eles estão casados. É o queijo com a goiabada, é o frango com o quiabo, é o milho com o frango, é o frango com palmito. Então uma série é um conjunto que vai soltando esses pratos, os elementos vão se juntando e criando novos sabores. E são esses novos sabores que é a identidade da culinária mineira e, no caso, da nossa culinária. Eu sou do Cineclube aqui do Orlando Flores e o nosso trabalho aqui a gente começou numa dinâmica muito legal. O tema que nós estamos desenvolvendo é cinema, histórias de cinema em Muriaé, junto com o Carlos Scala, que é um dos pioneiros aqui da cidade, fazendo menção da passagem de tempo, como ele foi importante para o cinema daqui mesmo, da chegada, e a gente mostrou também, tanto que a gente fez na animação, que Muriaé era uma cidade de muitos cinemas, mas com o passar do tempo foi fechando, foi coisa, mas aí sobrou um cinema ainda, e a gente está fazendo de tudo para o pessoal não esquecer, né? Porque uma arte dessa não pode se esquecer. Eu acho muito legal os alunos do curso de audiovisual estarem podendo participar dessa oficina de animação. Isso só vem a complementar tudo que eles estão aprendendo aqui no curso. São novas oportunidades, novas tendências de mercado. E eu queria também parabenizar por essa oficina, né? A oficina da Zezé como proponente, o Fernandinho aí, e a Miriam Rolim, né, que está ministrando as aulas, que tem uma grande experiência na aula. Isso só tende a somar e a trazer novas oportunidades para os alunos enquanto produtores de audiovisual.